Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente dos problemas ou das dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. Temos certeza. Mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos a dificuldade que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a assistência deles, temos certeza de uma coisa: são eles que, em nome de Jesus, poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então, que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus. O nosso tema de hoje é Natal de Jesus. Normalmente, às vezes, nós estamos preocupados com a estrutura do tema, da mensagem, mas nós devemos prestar muita atenção no título: Natal de Jesus. Normalmente, na expressão normal nossa, assim, eu tive um Natal maravilhoso esse ano, então é meu Natal, não é dele. É o que nós falamos. Meu Natal foi excelente, não é isso que nós dizemos? Então, espera um pouquinho, vamos dar uma parada para analisar e verificar o que nós estamos comemorando. A festa que eu estou dando, os presentes que eu estou ofertando, a roupa que eu comprei, os presentes que eu recebi, é isso que eu estou exaltando? Se realmente é isso, nós estamos certos. O Natal é meu. Mas se nós estivermos preocupados com o Natal de Jesus, nós temos que saber o que o aniversariante quer. Por que o aniversariante? Na palavra Natal, ela está ligada normalmente ao nascimento. Esse é o significado de Natal. Ele é ligado ao nascimento sobre 2 aspectos: a data do nascimento de alguém ou de alguma ideia, ou o local onde alguém nasceu, onde aconteceu alguma coisa. É só repararmos como às vezes nós falamos, né? Data natalícia. Data natalícia é o dia que nós nascemos. Minha terra natal é o lugar onde eu nasci. Esse é o significado. Acontece que a influência de Jesus é tão grande na humanidade que quando se fala Natal, só se pensa no nascimento dele, na festa do nascimento dele. E quando nós estamos convidados ou queremos participar da festa de alguém que nós queremos bem e que ele também nos quer bem, a preocupação nossa deve ser sempre a seguinte: o que ele gostaria de receber de presente? Essa é a primeira coisa. Que nível de relacionamento nós temos? Temos um hábito de usar expressões comuns, dizer: olha, eu e Jesus somos assim, dá junto os dedos, não é isso? Nós não temos ideia da hierarquia. Nós perdemos. Ele foi tão humilde junto a nós que nós perdemos essa noção. Até 1000 anos atrás, nós nem sabíamos que ele existia. Não sabíamos. Ninguém nunca falou sobre ele.
Falava o Senhor, Deus, e até usava o termo Deus para significá-lo. E nós já estamos que esse Deus que falava era o Criador. E aí nós percebemos que quando se fala em Deus, nós temos que ver dois personagens. Um é o Criador, é o único, eterno, e o outro é o Jesus. Por que nós dizemos isso? Está no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então esse Verbo é Jesus. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Então esse é o Jesus que construiu o nosso planeta, formou o nosso planeta. E aí nós começamos a ter uma ideia da grandeza, da hierarquia dele. Para mais ou menos formarmos essa ideia, nós vamos trazer duas informações. Existe uma palavra chamada parâmetro e comparação. Parâmetro é onde que nós mensuramos alguma coisa para tentar compreender aquilo quando não é a mesma coisa que está sendo analisada. Então, quando nós comparamos algumas coisas entre si, nós podemos formar uma ideia da dimensão que estamos querendo passar para aquilo. Então, vamos analisar por um parâmetro e na comparação a dimensão de Jesus em relação a nós. Quando estava entre nós, ele conversando com os doutores da lei após receber a notícia da decapitação de João Batista, ele faz a seguinte colocação referindo-se a João Batista: o que foste ver no deserto? Um caniço balançado ao vento ou um profeta? Em verdade vos digo, muito mais do que um profeta, pois dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Então, dito por Jesus, dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos, mas o menor do reino dos céus é maior do que João. Então, o menor do reino dos céus, ou seja, na condição angelical, é maior do que João. Então, existe uma hierarquia acima de nós que ainda estamos nessa experiência. E esses que estão acima de nossa experiência carnal, como é que está a relação deles com Jesus, Jesus com eles? Nós vivemos no planeta chamado Sistema Solar. O nosso planeta Terra está num sistema chamado Sistema Solar. O Sistema Solar tem vários planetas e cada planeta tem o seu governante e sua hierarquia espiritual imensa, grandiosa. Segundo Emmanuel, essa comunidade de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo, que dirige os planetas do nosso Sistema Solar, só se reuniu nas proximidades do nosso planeta Terra apenas 2 vezes, em todo o período conhecido por nós. A primeira vez que eles reuniram junto ao planeta Terra foi quando o nosso orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar e era trazida para colocá-lo em movimento para fazer parte de uma nova escola de aprendizado para espíritos que viriam aqui ocupá-lo. E a segunda vez que esse grupo todo se reuniu de novo ao lado do planeta foi há uns 2000 e poucos anos atrás, quando se decidia a vinda de Jesus à face do planeta. Tão importante a vinda dele, que toda a comunidade planetária do Sistema Solar parou e reuniu-se no planeta Terra. Veja a importância que esses grandes luminares dão a Jesus. E nós às vezes não temos tempo para 1 hora para falar com ele. Queremos que ele pare o dia todo e fique à nossa disposição. Nós temos que começar a verificar essa postura, essa relação com ele. E para isso nós temos que entender algumas coisas que são colocadas. Primeiramente, a nossa vida e a vida dele. Nós às vezes reclamamos de dificuldades, problemas sérios. Recordamos que quando o Evangelho já estava escrito por Mateus, Jesus já não estava mais entre nós, quase ninguém sabia sobre a infância de Jesus. As únicas referências que tinha eram algumas anotações no Evangelho de Mateus, que falava de que ele foi perseguido, ele teve que fugir para o Egito, depois o anjo avisou para voltar, e era essa a única informação que nós tínhamos sobre a infância de Jesus. Um dia, Paulo de Tarso, fazendo as viagens de divulgação do Evangelho, ele foi até Éfeso, onde João tinha fundado a igreja. E nós recordamos que João, junto com Maria de Nazaré, quando da crucificação de Jesus, foi o único discípulo de Jesus presente na crucificação, único. As mulheres todas lá estavam, mas João foi o único discípulo presente ali. E ele, abraçado à mãe de Jesus. Jesus, nos últimos suspiros dele, ergue a cabeça, dirige-se àquela mulher que ali estava e diz: mulher, eis aí teu filho.
filho, eis aí tua mãe. E expirou. João entendeu aquilo como um convite de Jesus para assumir o lugar dele de filho junto a Maria. E quando ele fundou a igreja em Éfeso, a primeira coisa que ele fez foi mandar um convite a ela, que ela vivia com Cleófas, a mulher de Cleófas era irmã de Maria, então Cleófas era cunhado de Maria, vivia com ele é uma pessoa que tinha uma situação bastante estável. Mas João manda convidá-lo: olha, Jesus nos colocou como mãe e filho. Você poderia vir, eu tenho uma casinha aqui na colina, você poderia vir morar comigo? E ela vai, aceita o convite. E Paulo, visitando João, ele tinha um desejo muito grande de conhecer a mãe de Jesus. E ele vai lá para conversar com ela na casinha da colina. Talvez vocês não tenham ideia qual seria a idade de Maria de Nazaré nessa época, quando ela falou pela primeira vez a alguém sobre o nascimento de Jesus. Maria deveria ter entre 75 a 80 anos. Só para ter uma ideia. Normalmente só vemos ela com 40, 30, não é isso? É só fazer uma continha. E isso nós fazemos a questão de chamar a atenção pelo seguinte: nós às vezes lemos, mas não meditamos no que lemos. Olhamos, não fazemos contas do que nós estamos ouvindo. Por que nós podemos dizer que Maria tinha de 75 a 80 anos? Muito simples. Quando houve a anunciação, ela deveria ter uns 15 anos. Quando Jesus nasceu, ela deveria ter 16. Jesus desencarnou com 33. 16 mais 33 dá quanto? 49. Quando Estevão chegou na casa do caminho, conversando com Simão Pedro, ele toma conhecimento que Jesus o Salvador já havia chegado na face do planeta. E ele pergunta: onde ele está? E aí Simão, com um misto de tristeza, diz a ele: há 1 ano atrás ele foi crucificado aqui em Jerusalém. Então a Maria agora está com 50 anos. Paulo de Tarso passou a perseguir os seguidores de Jesus. 9 meses mais tarde ele foi buscar de novo reintegrar sua relação com Abigail, e ficou quase 1 ano realmente nessa tentativa, até que um dia Jesus o convoca ao trabalho, e ele passa e fica 3 anos no Asdidã. 1 ano perseguindo, 3 anos no Asdidã, são mais 4 anos. Maria agora está com 54 anos. Quando ele volta de Asdidã, fica em Jerusalém, vai até o Sinédrio, começa a criar casos com os doutores da lei, tentando defender ou reparar o mal que ele havia começado. E aí Simão pede a ele: ô Saulo, é melhor que você vá para outros lugares, você está atrapalhando aqui. E ele foi para Tarso. Em Tarso ele ficou 3 anos. Maria agora já está com 54 anos. Ele diz a Lucas, logo após a visita dele a João, ele diz: há mais de 20 anos que pregamos o Evangelho. Ou seja, Maria agora já está com seus 75, 76 anos. É a idade dela nesse período. E quando ele chega e encontra aquela mulher que ele mesmo diz, parecia mais um anjo, aliás, um anjo vestido de mulher. Ela começa a conversar com ele, e aí ele vê que tinha coisas que ninguém conhecia. Ele quis saber como foi o nascimento de Jesus, e ela começou dizendo o seguinte: olha, havia uns parentes meus, Joaquim e Isabel, e ele servia no templo de Jerusalém. Zacarias e Isabel, parentes de Maria. E Zacarias servia no templo. E quando chegou o período dele realmente fazer o incensamento do templo, ele entrou no templo e lá dentro um anjo se manifesta a ele. Ele ficou todo atemorizado. E o anjo disse a ele o seguinte: não temas, Zacarias, trago boas notícias para você, suas preces foram ouvidas. Sua mulher Isabel irá te dar um filho, você será pai. Mas como pode ser isso? Ele retrucou: eu sou velho e a minha mulher também é velha e é estéril. Zacarias, nada é impossível para Deus, mas porque você duvidou, você vai ficar mudo até o menino nascer. Isso Maria está contando para Saulo de Tarso, ele está escutando. Passado alguns meses, eis que Gabriel, novamente o anjo, é enviado a Nazaré para falar para uma jovem, esposa de José. E o nome dessa jovem era Maria.
E quando ele chega diante dela, e ela contando, ele diz: Ave Maria, achaste graça diante do Senhor, foste escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela, humilde, sempre diz muito ingenuamente: mas como pode ser? Não conheço homem algum. Maria, veja a tua prima Isabel, ela não era estéril? Está no 6º mês agora. Maria, para Deus nada é impossível. E diz o Evangelho de Lucas que Maria guardava tudo isso no seu coração. O que é guardar tudo isso no seu coração? É não ficar contando para todo mundo. Nós sabemos como é difícil guardar uma notícia dessa, concorda? Recebemos uma notícia no centro. Gente, daqui a pouco, eu vou te contar o que aconteceu. Mas você não conta para ninguém. Mas se não contar, ele fica aborrecido, não fica? Nós queremos que a notícia divulgue. Se nós formos, a peça central daquela manifestação, Maria guardava tudo isso no seu coração. Não falava com ninguém. Ela, no 6º mês, 3 meses após, ela vai visitar Isabel. E quando ela chega naquela colina, na casa de Zacarias, e lá de fora ela grita: Isabel! Isabel vem quase correndo e manifestando o Espírito Santo, ela diz: bendita sois vós entre todas as mulheres, pois quando meu filho ouviu tua voz, ele alegrou-se no meu ventre. Como pode a mãe do meu Salvador vir na minha casa? E aí nós, nesse encontro, nesses 2 ocorrências, nós temos uma das preces mais bonitas que nós temos ligada a Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. E ela naquele momento com o anjo, quando o anjo diz: nada é impossível para Deus, ela se curva e diz: faça-se em mim a vontade do meu Senhor. Faça-se em mim a vontade do meu Senhor. É uma contraposição sobre as posturas que às vezes nós tomamos, quando nós somos chamados a servir. É o seguinte: o que eu vou ganhar com isso? O que vai vir para mim? Nós ficamos na expectativa se não cobramos. Nós às vezes ficamos esperando o que virá para nós, e não vamos ver o que veio para Maria e o que veio para José. Ela conversa com Isabel, retorna para sua casa, e logo de imediato surge um recenseamento. E naquele tempo, recenseamento, a pessoa tinha que se deslocar ao local de origem, e era o marido que tinha que se deslocar, levando toda a família. E lá vai, José era de Belém, estava morando em Nazaré, mas tinha que recensear em Belém. Então ele parte com Maria num burrinho para fazer o recenseamento em Belém. É fácil ler e passar adiante se eu não sentir o problema que eles estavam vivenciando. Qualquer mulher sabe como é difícil viajar no 8º, 9º mês. Ainda mais no lombo de um burrinho. De ônibus é difícil, de táxi incomoda. E Maria foi no lombo de um burrinho, uma viagem que demorava vários dias, sem estalagem para descansar, sem conforto nenhum, e ela chega em Belém. Chega em Belém, e lá quando chega o momento do seu filho nascer, não tem lugar para ficar. Apenas havia se cedido para ela uma estrebaria, que José preparou, limpou, tirou tudo que não prestava ali e transformou uma manjedoura, o lugar onde os animais comiam palha, transformou do berço do seu filho. Ou seja, o fundador, o construtor do nosso planeta veio a nós, e o primeiro leito que ele teve foi uma manjedoura. A manjedoura. E nós reclamamos que o nosso colchão é duro. Vou trocar essa cama. Percebe? Nessas dificuldades todas, chega o dia do nascimento. Maria, deitada no chão, que não tinha cama naquela estrebaria. Era o feno que os animais comiam, que colocaram no chão. José fez uma cama, deitava na cama. Foi ali que Jesus nasceu, e ali que estava realmente descansando. Então, com toda essa dificuldade, sem parente nenhum, porque é só raciocinar. Se José tivesse amigos e parentes em Belém, alguém arrumaria um cantinho para ela ficar. Mas ele já não conhecia mais ninguém ali, não tinha relação com mais ninguém.
Então foi aquele local foi reservado. E com essa dificuldade da família sagrada passando por tudo isso, do lado de cá nós vemos muita dificuldade num casal que não encontrou realmente ajuda de muitas partes. Mas no entanto, do outro lado é uma alegria imensa. Tanto a alegria era grande que os seres celestiais iam para todos os lugares anunciando a boa nova. Chegando diante de uns pastores que estavam na colina tomando conta das ovelhas, ele disse o seguinte: ide a Belém, não tem mais, trazemos boas novas para vocês, nasceu o Salvador, ide a Belém, vocês irão encontrar numa manjedoura, um casal e uma criança numa manjedoura, numa estrebaria, tem uma manjedoura com uma criança, ali está o Salvador. Quando mal esse emissário celeste terminou de fazer essa exposição, chega uma milícia celeste cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra a todo homem de boa vontade, nasceu o Salvador. Alegria, uma missão foi realizada, um trabalho grandioso que foi projetado há milênios e milênios, estava sendo executado, em benefício de quem? Não de quem vinha, mas de quem aqui vivia, nós. Nosso benefício. A grande tarefa foi realizada. Não sabemos, sinceramente, qual foi mais fácil: trazer o planeta e colocar em órbita, ou fazer com que Jesus viesse até nós, da forma como ele veio. E nós ainda não paramos para analisar as dificuldades que tiveram que enfrentar para que ele viesse até nós. E quando nós pensamos nisso, nós temos que recordar em algumas situações que nós ou falamos ou escutamos alguém falar: ninguém nunca fez nada por mim. Se eu tenho o que eu tenho, já viram essas expressões? Se eu tenho o que tenho. E quando ele completou o período marcado pela lei, ele tinha que ser levado a Jerusalém para ser batizado, era o primogênito. E quando ele chegou no templo, antes de entrar no templo, Maria vem com a criança no colo. Simeão, que era um homem temente a Deus, estava ali, e ele era um grande médium de grande potencialidade, e ele já tinha sido avisado que ele não partiria do planeta antes de ver a glória de Israel. O Salvador chegaria. E quando ele vê aquela mãe com aquela criança no colo, ele vai até o encontro dela e retira a criança dos braços dele e levanta: mãe, essa é a glória e a redenção de Israel. Ana, também uma profetisa, chega e confirma tudo que ele havia falado. Então eram provas em cima de provas, testemunho em cima de testemunho da grandeza dele. Mas voltando no testemunho de João Batista também, mandaram perguntar a João antes de ser decapitado se ele era Elias. Não sou, mas era. Se é o Cristo, também não sou. Ora, então diz-nos, você mesmo diz quem você é, para nós dizermos a quem nos mandou saber quem tu és. Ele diz: não sou Elias, não sou o Cristo. Mas por que você batista? Eu batizo com água, mas no meio de vós alguém que não conheceis, e ele batizará com o Espírito Santo. E eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele. O que era desatar a correia da sandália de alguém naquela oportunidade? O trabalho mais humilde, o serviçal mais assim, digno, vamos dizer assim, era quando o Senhor chegava de um dia de trabalho, ele sentava-se, o servo mais humilde corria lá para tirar a sandália dele, para lavar os pés dele. Esse era o mais humilde. E João diz: dele eu não sou digno de desatar a correia da sandália dele, menos tirar o pé dele da sandália. E é o irmão mais elevado que nós temos. Isso é referência para nós. Saber como João tratava Jesus e como nós tratamos Jesus. E às vezes até como nós tratamos João também, hein? Pouca gente dá importância de João. Poucos de nós damos importância na figura de João Batista. São dois seres que Jesus mantém um ao lado do outro: Maria de Nazaré e João Batista. Um na misericórdia, o outro na justiça. E para ter uma ideia, estava todos eles aqui na face do planeta naquela oportunidade. O planeta Terra nunca teve tanta luz como naquele período. E aí nós temos que parar e analisar o seguinte: com tamanhas luzes naquela oportunidade, eles não tinham luz elétrica, não tinha condução fácil, não tinha sistema de telefonia, que se fosse hoje, José ligava para o hotel e dizia: dá para você reservar um quarto aí para mim, que minha esposa está grávida, eu estou indo para Belém agora, e chego amanhã no voo das 6 horas?
Perceberam? Não tinha nada disso. Mas nunca o planeta recebeu seres tão iluminados quanto naquela época. Não vamos confundir progresso com evolução. Muito cuidado com isso. Progresso, eles podem implantar no planeta. Evolução, só nós podemos implantar em nós. Somente nós podemos implantar em nós a evolução. E o que nós podemos usar no Natal de Jesus para evoluir? Simplesmente, tem uma frase que nós costumamos emendar na oração da Ave Maria. Na Ave Maria, nós às vezes vamos fazê-la, nós tentamos ouvir, ver o anjo anunciando e Isabel recepcionando a convidada. E aí nós dizemos, Ave Maria. Tem gente que corre com a Ave Maria, né? Dispara. Porque nós aprendemos a ler para passar para um Pai Nosso, então a gente lê rapidinho para poder terminar logo o Rosário, né? Assim, era assim que nós éramos católicos. Não, Ave Maria é uma saudação, é a relação de mim para com ela. Ave Maria, estou saudando minha mãe, cheia de graça, o Senhor está convosco. E aí vem a segunda parte, bendita sois vós entre todas as mulheres, pois bendito é o vosso fruto, onde nasceu Jesus. E aí nós entramos, Santa Maria, mãe de Jesus, minha mãe também. É minha mãe ou não é? Se eu vou pedir por alguém, mãe daquele que eu estou pedindo também. Eu acrescento, a prece não pode ficar aquela parte só decorada, parece que não tem valor o que eu acrescento. A prece tem que ser acrescentada daquilo a realidade que eu estou vivenciando. Rogai por nós, pobres pecadores, hoje, agora, em todos os momentos das minhas dificuldades, não é na hora da morte só não, gente. Em todas as dificuldades, para que na morte não seja dificuldade nenhuma mais, simples, para que eu não tenha problema quando eu sair daqui, do meu corpo. E acrescentando nessa prece, nós acrescentamos o seguinte, houve uma festa num casamento que Jesus foi, e nesse casamento faltou vinho. Maria então pediu a Jesus que intervisse, mulher, ainda não chegou meu tempo. Mas aí ela deve ter conversado com ele, houve uma concordância, e ela virou para os serviçais e diz, olha, faz tudo o que meu filho pedir. Essa parte nós devemos incorporar na nossa oração. Mãe Santíssima, que eu não esqueça da vossa recomendação nas bodas de Caná, quando dissesse, fazei tudo o que meu filho mandar. Orar pelos inimigos, orar pelos que nos perseguem e calunia, amar os nossos inimigos, não julgar para não sermos julgados, é isso que ele mandou fazer. Na festa é uma coisa, para nós é outra coisa. É aí que nós começamos a vivenciar a mensagem de Jesus. Quando nós pegamos os principais personagens e incorporamos como referencial para nós. E dentro disso, vamos analisar uma coisa. Qual seria o presente que Jesus gostaria de receber de nós? Um carro? Alguns, às vezes, se vocês repararem, eu tenho um amigo que ele realmente era muito pobre, com dificuldades, agora ele está melhorando, mas ainda não está com uma boa vida. Então, o que a gente faz? Olha, gente, ele nunca teve uma bicicleta, vou dar uma bicicleta, né? Ele quer fazer um presente do que ele nunca teve. Jesus nunca precisou de nada. O que ele precisa é da nossa atitude em relação a ele. Então, qual seria o presente que Jesus gostaria de receber? Vou colocar alguns aqui, se alguém tiver mais alguma coisa, pode também acrescentar. Existe uma norma de vida nossa que é chamada resignação e submissão. Resignação e submissão. Esse é um presente que nós poderíamos dar a Ele. Sermos mais resignados e mais submissos. O que é ser submisso a Jesus? Ao invés de nós queremos que Ele nos escute, nós pararemos para escutá-lo. Isso é ser submisso a Ele. É muito comum em nós, quando vamos fazer uma prece, o que nós queremos que Jesus pare para nos escutar. Mas ninguém quer parar para escutar Jesus. E onde é que eu encontro a resignação no Evangelho e a submissão no Evangelho? Se nós formos estudar o Evangelho, a resignação está no paralítico da piscina. Um homem sofria há 38 anos. Para saber o que é sofrer 38 anos, basta dizer que quando Jesus nasceu, esse homem tinha 5 anos já, ou mais, que Jesus morreu com 33, né? Ele devia ter mais ou menos uns 6, 7 anos. Então, quando Jesus nasceu, esse homem já tinha pelo menos uns 7 anos, que quando Jesus chegou nessa idade, ele já sofria há 38. Quer dizer, 38 anos sofrendo.
ali. Quando Jesus nasceu, ele já sofria há 5, 6 anos, quando Jesus nasceu. Ele sofria há 38 anos. E quando Jesus chega diante dele, pergunta: por que você está deitado aqui? E ele responde: Senhor, porque se eu entrar nas águas, for o primeiro, eu fico curado. Essa era a fé dele, né? Mas ninguém me leva. Ninguém me leva, então quando eu chego lá, outro já entrou na minha frente. Pode pegar teu colchão, vai para casa, você já está curado. Você já está curado. E nós verificamos o seguinte, que nós não precisamos entrar em água nenhuma. Nós temos que entrar nele para receber a recompensa. É encontrar um caminho para ele. E esse homem deve ter falado de uma resignação muito forte, muito grande. Ele não reclamou. Imagina uma pessoa que está há 38 anos querendo entrar na água e ninguém coloca ele lá. Ele não desiste, persiste, está resignado, ficou curado. Nós às vezes 1 mês, 1 ano, 2 anos sofrendo. Gente, fala com ele, nós somos um poço de fel, de reclamação, lamentação. Se nós trabalhamos então, fica mais ainda lamentoso a nossa crítica. Nós não paramos para analisar o que nós estamos comentando. A pessoa vê isso aí, Messias, como é que estão as coisas? Gente, olha, se eu não tivesse a doutrina que eu tenho, eu não aguentava mais. Se não fosse a doutrina, eu desistia. Quer dizer, eu mesmo não, a doutrina está me segurando, não sou eu. Nós temos que aprender a sermos nós no comando. A doutrina é apenas para motivar, não é para controlar. Nós é que temos que estar no controle, nós somos a centelha divina. Um dia eu posso mergulhar fora dessa doutrina e eu tenho que me manter como ela recomenda. Foi assim que aconteceu com Gesiel, não conhecia Jesus, mas fazia tudo o que ele mandava. Isso é o Cristo dentro do indivíduo. E o que é submissão? Nós podemos encontrar submissão em Bartimeu. Bartimeu era cego. Quando Jesus chegou em Jericó, ninguém quis levá-lo lá porque disse que não ia adiantar nada. Bartimeu, então, humilde, foi de novo para a porta da cidade pedir esmola. Quando ele escuta falar que o profeta está partindo, indo embora, ele pede: me leva até ele, e é levado até Jesus. Ele começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, e grita a plenos pulmões. Jesus então, a turba toda manda ele parar, fica quieto, cala-te. Jesus manda abrir um caminho para que deixe o cego passar. Deixe que o cego passe. O cego não sabe. Quem quiser saber o que é ser um cego, toma banho com os olhos fechados. Perde toda a referência. E Bartimeu era cego por completo. Ele sabia que Jesus estava no centro de um círculo, mas cego não sabe onde é que está o círculo, o centro. Ele não tem referência para isso. Não é uma circunferência perfeita. Então ele só ficava gritando: Senhor, filho de Davi, para todos os lados. E cuspia no rosto das pessoas quando gritava. A pessoa: ô Bartimeu, fica quieto. Jesus escutou o nome, se adivinhar, diz: deixe passar o cego. E ele veio caminhando, trazido pelo garoto que o conduzia. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta a ele: que queres tu de mim, Bartimeu? Ele pensou no que ele ia pedir a Jesus, aquele minuto. Que eu veja, Senhor. Foi o que ele pediu. E Jesus devolve uma nova pergunta para ele: você crê realmente, Bartimeu, que eu possa devolver tua visão? E Bartimeu pisca os olhos cegos, treme a boca de nervoso e diz: se o Senhor quiser, eu verei. Se o Senhor quiser, eu verei. Nós quase damos ordem a Jesus para realizar o que nós queremos, o que nós pedimos. Falamos aqui para desencarnados que querem impor suas vontades, quando tem necessidades apenas. E nós às vezes agimos assim também. O que o Senhor quiser, se o Senhor quiser, eu verei. Do que eu pedir, se for da vontade dele, se eu merecer, não tenha dúvida, será feito. Isso é submissão. É pedir e aguardar, e não impor nada a ele. Isso é um presente para ele. Por quê? Ele já está compreendendo que nós sabemos que ele quer o melhor para nós. É esse o presente de Jesus. Que nós saibamos que ele quer o melhor para nós. Outra coisa é a fé. Jesus falou que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte que se afaste, e ele se afastará. E sabe onde Jesus encontrou a maior prova de fé? Num soldado, um centurião. O soldado mandou ajudar a construir uma sinagoga, tinha um escravo doente,
e pediu para interceder por ele. São 3 evangelistas que comentam, eu prefiro aquele que ele manda representantes. Um deles ele próprio vai, mas eu prefiro esse que ele mandou representantes. E os representantes expõem a Jesus a situação dele. E ele tem um escravo que ele ama muito. Diz: olha, senhor, seria interessante que ele fosse curado o escravo. Ele ama muito esse homem. Jesus disse: tudo bem, eu irei e o curarei. E aí as pessoas vão avisar o centurião: olha, ele está vindo na sua casa, ele vai curar teu escravo. O centurião humilde diz: olha, diga a ele que eu não sou digno de que ele entre na minha casa. Mas eu tenho pessoas sob minhas ordens. Quando eu digo a um vai, ele vai. Vem, ele vem. Diga ao meu servo, faz, ele faz. Se ele der uma ordem, meu escravo ficará curado. E eles foram dizer isso a Jesus. Quando Jesus escutou isso, virou para todo mundo: em toda Israel não vi tamanha fé como a desse homem. O escravo dele já está curado. Perceberam a ação de Jesus como é simples, fácil? Quando ele percebe que existe o entendimento do que ele quer de nós, quando ele espera de nós, é ele que está no comando, não somos nós não, gente. É ele que dirige. Nós somos dirigidos, nós somos guiados. E o escravo ficou curado. O centurião talvez nem chegou a conhecer Jesus, mas recebeu o benefício dele. E nós achamos que conhecemos Jesus, e às vezes lutamos para aceitar aquilo que ele nos oferece. Outra coisa é a cooperação. Cooperar, servir. Quando Jesus estava carregando a cruz, ele já tinha tomado algumas quedas com o peso da cruz. Passava um sirineu, um egípcio, do lado, que voltava do dia de trabalho do campo. Um soldado virou para ele lá que estava passando ao lado: ô, você aí, você vem cá, ajuda ele a carregar a cruz. Ele olhou aquele homem de seus 30 e poucos anos, com o rosto todo encharcado do sangue que a cruz, a coroa de espinho fizeram na sua fronte, o suor correndo no seu corpo. Ele vai lá sem perguntar: o que eu tenho com ele? Enfiou o ombro debaixo da cruz e levantou. Aquele homem, nós temos pouca história sobre ele, mas talvez quando ele levantou aquela cruz, ele nunca se sentiu tão forte como naquele dia. Chegou em casa, ele já era outra pessoa. Imagina quando esse homem chegou do outro lado, sem achar que tinha feito grandes coisas, e ele é chamado para receber os agradecimentos e diz: mas o que eu fiz? Você ajudou o Senhor a carregar a cruz dele. E Jesus deixou um recadinho para nós, que nós podemos fazer a mesma coisa. Se você ajudar a carregar a cruz do pequenino, é a minha cruz que você está ajudando a carregar. Nós temos que chegar ao pequenino como de Jesus, e ajudá-lo a carregar a cruz dele. Nós estamos carregando a cruz desse pequenino, nós estamos ajudando a carregar a cruz de Jesus. Esse é um presente para ele. Quando nós damos um presente desse para ele, é a maior alegria lá em cima. E vou dizer mais: se nós estamos errando, somos pecadores, e nos arrependendo dos nossos desmandos, e nos arrependemos com sinceridade, é uma alegria imensa do outro lado. Palavra dele: a maior alegria entre os anjos do céu, pelo arrependimento de um pecador, do que pela permanência de 99 justos no caminho do bem. Então arrepender mesmo, não é ficar inventando desculpas. Desculpismo. Sabe uma desculpa mais esfarrapada que nós temos? Tem gente que faz pior. É a desculpa sem nexo, gente. Ou não? Tem gente que faz pior do que eu, e eu não falo nada. Lembremos que Jesus foi bem objetivo: mais será cobrado a quem mais foi dado, gente. Então não vamos vir com essas desculpinhas, nós estamos jogando contra nossos interesses mesmo, não é isso? Outra coisa interessante é a esperança. A esperança é a luz do cristão, diz Emmanuel. A esperança é a última que morre. E o que era a esperança naquele momento? Havia uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia. Médico nenhum curava dela. E naquele tempo tinha-se a ideia de que era Deus castigando aquela pessoa. Então a família virava as costas para ela, porque ela era uma pessoa que não era limpa, ela era impura, sangrava.
o tempo todo, 12 anos, e o médico não dava jeito, e ela viajando, ouviu falar dele, e um dia, quando ele está caminhando para a casa de Jairo, para curar a filha de Jairo, aquela multidão em torno dele, e aquela mulher sem pedir nada, só apenas a esperança, a vontade de tocá-lo, ela se envolve naquele grupo ali, realmente de homens que estavam protegendo o mestre, e de alguma forma, não se sabe como, ela vai lá e toca a veste dele. Quando ele toca a veste dele, Jesus para. Ela parou Jesus, gente, com um toque. Aí Jesus para. Quando nós tocamos nele, ele para. Nós temos que tocá-lo com esperança, com muita fé. Quem foi que me tocou? Simão Pedro diz, mas todos querem te tocar, todos estão te tocando. O Senhor pergunta quem tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. A mulher se lança no chão, Senhor, fui eu, e ela conta a história dele. Mulher, tua fé te curou. Aí nós vemos a fé junto com a esperança, né? Aquela confiança plena que vai e consegue o objetivo. Nós, às vezes, quando temos dificuldade para conseguir alguma coisa, olha, eu não quero me humilhar mais, né? A gente não quer se humilhar. Olha, se fosse pelos outros até iria, mas para mim eu não faço esse esforço não. Então nós, às vezes, evitamos certos persistência, perseverança em alguma coisa, porque achamos que nós não merecíamos passar por essa humilhação. Humildade nós confundimos com humilhação. Isso aí, na verdade, é orgulho disfarçado. Orgulho disfarçado. E o orgulho disfarçado é o pai de todos os vícios. De todos os vícios. Está na palavra, no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho precisa de divulgação. Tem pessoas que dizem, quem sou eu para falar do Evangelho? Não é isso? Não, eu não tenho esse dom. Você sabe qual foi uma das maiores divulgadoras do Evangelho na Samaria? Para ter uma ideia sobre a popularidade de Jesus na Samaria, um dia ele chegou com os seus discípulos, e aí ele mandou João e Tiago na frente perguntar lá o seguinte, pergunta a eles se nós podemos pernoitar na cidade. Os dois foram, porque naquele tempo você tinha que dormir na cidade, não podia dormir fora da cidade. Quando voltaram os dois, olha Senhor, eles disseram que nós não podemos entrar não, que nós estamos como quem está indo para Jerusalém. Havia um atrito, né, político entre Jerusalém e a Samaria. Jerusalém, a cidade de Samaria, não se relacionavam bem. Então eles disseram, olha, não querem que a gente entre não, porque nós estamos indo para Jerusalém. Como eles estavam caminhando há muito tempo, cansados, fatigados, abatidos, então João ainda vira para Jesus e diz, mestre, quer que nós façamos descer fogo e enxofre sobre a cidade e destruir tudo? Jesus olhou para os discípulos assim passivamente e disse, continuemos a nossa marcha. Não podemos interromper por nada. Nós, qualquer obstáculo, se apara, né? Não deixou. Passado algum tempo, Jesus voltando para Galileia, ele entra enquanto as pessoas vão comprar comida na Samaria, ele fica sentado no poço de Jacó, e vem uma mulher. Quando a mulher chega, ele vira para ela e diz, mulher, dá-me de beber. Ela se assusta. Os judeus não falavam com o samaritano, muito menos o homem falaria com a mulher, mesmo que não fosse samaritana, assim em público, fora na rua. Como pode, Senhor? O Senhor sendo um judeu falar comigo que sou uma samaritana? Mulher, se você soubesse quem te pede água, você pediria a água da vida, ele te daria água, você pediria água, você pediria água da vida, ele te daria e você jamais teria sede. Dá-me dessa água, Senhor, para que eu não venha mais no poço aqui pegar água. Ela entendeu diferente, a água da vida. Aí Jesus disse para ela o seguinte, mulher, falar em água, deixa eu tomar a minha. Vá chamar teu marido. Não tenho marido, Senhor. Respondeste bem, mulher, não tenho marido. Já tivesse 5, esse está contigo, não é teu marido. Então ela está com 6. Já teve 6 com esse. Jesus respeitou como o marido dela, o homem que ela não respeitava como tal. E aí quando ele vê que tu és um profeta, dizem os judeus que o profeta virá para anunciar novas coisas. Mulher, eu sou. Eu que falo contigo. Ela largou o cântaro dela ali no chão e correu para a cidade.
E aqueles mesmos homens que não haviam permitido que Jesus entrasse na Samaria algum tempo atrás, largaram tudo para ver de quem é que a mulher estava falando. Ela chegou com tamanha empolgação, tamanho alarido com eles, que eles vieram todos. E quando vieram, Jesus passou a conversar com todos eles ali em torno do poço. E diz o evangelho que eles disseram: Senhor, fica conosco. E Jesus ficou 2 dias com eles. Gente, para você ter uma noção do que é 2 dias de Jesus junto com alguém, porque alguém pede, basta lembrar que ele ofereceu 1 minuto para Emanuel, o nosso Publio Lentulus, aceitar o convite dele. 1 minuto. É só multiplicar 1 hora por 60. Essa multiplicação por 24, multiplica por 2, nós vamos ter a quantidade de minutos que Jesus dedicou a Samaria naquele dia. Só para ter uma referência, o tempo que ele gastou com a Samaria, só por causa dessa mulher, que levou a mensagem lá dentro da cidade. Nós às vezes não levamos porque achamos que a pessoa não vai acreditar, não vai levar a sério. E um dos itens que Jesus quer de nós como presente é a fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é distribuir com as pessoas aquilo que nós pudermos distribuir sem qualquer peso para nós. E uma fraternidade nós encontramos, quando Jesus estava pregando, havia centenas e centenas de pessoas ali ouvindo e não tinham o que alimentá-los. E aí ele diz: olha, não podemos despedi-los que eles vão cair pelo caminho. Mas Senhor, precisaria de 200 dinheiro para comprar comida para todo mundo e não tem onde comprar. Então ele diz o seguinte: traga os pães e peixes que tiverem. Trouxeram um cesto lá de pães e peixes, ele abençoou. Esses peixes e pães que foram abençoados, daria talvez para algumas dezenas de pessoas, foi distribuído entre centenas de pessoas, e todos se alimentaram, e sobrou bastante pão e peixe ainda para alimentar outros tantos. Ou seja, a distribuição. Para nós termos uma ideia sobre isso, é só ler no livro Há 2000 anos, a Lívia participou de um desses banquetes. E ela disse que quando ela recebeu a porção minúscula dela, colocou na boca, é como se ela tivesse alimentado por completo por vários dias. A paz penetrou nela. E aí nós entendemos quando alguém diz: o pouco com Deus, a expressão que diz é: o pouco com Deus é muito, não é isso? Não, nós vamos dizer: o pouco com Deus é suficiente. O pouco com Deus é suficiente. Caridade. Na caridade, nós podemos verificar o seguinte: fora da caridade não há salvação. E o que é caridade? Na caridade, às vezes, nós achamos que é só ajudar as pessoas e ajudar bem. Não é só isso. Jesus poderia ter dito que a caridade aconteceu com Zaqueu. Zaqueu foi caridoso, ele disse: Senhor, eu distribuo metade dos meus bens com meus servos. Mas, no entanto, o que Jesus chamou a atenção sobre caridade foi quando uma mulher viúva pegou 2 moedinhas e colocou no gasofilácio. Ele chamou o discípulo: olha, hoje quem mais doou foi aquela mulher, aquela pobre mulher, deu tudo o que tinha, até que estava fazendo falta para ela. Só que nós devemos fazer como presente para Jesus, não dinheiro apenas. Às vezes é o nosso ouvido para alguém que nós vamos oferecer, a nossa paciência. Eu estou impaciente, eu estou revoltado, eu estou nervoso, eu estou agitado, eu estou com um problema muito sério. E aparece alguém dizendo: Messias, você poderia me dar um minutinho para eu te falar? Normalmente a gente, quando está agitado, diz: seu problema é esse? Se você soubesse o problema que eu tenho, nós aumentamos nosso problema para diminuir o dele. Nós aumentamos nosso problema para ele ficar bem pequenininho dentro de nós, que o problema não tem valor nenhum. Para nós não está tendo, gente, mas é o problema dele. Imagine uma coisa, só para vocês entenderem. Imagine que eu estou devendo 10 mil reais ao banco. Estou com 9.500 reais para pagar o banco. Só me falta 500, não é isso? Chega alguém e diz: Messias, seu Messias. Quando a pessoa muito sempre chama de seu Messias. Seu Messias, o senhor não podia me emprestar 200 reais? Que eu tenho que pagar uma conta aí, estou sem dinheiro nenhum, estou preocupado. Eu posso dizer para ele: seu problema é só 200 reais? Eu estou devendo 10 mil para o banco. E tenho que pagar amanhã. Ainda está me faltando dinheiro. Já descarta os 200, não descarto? Se o problema dele é 200, eu posso resolver, gente. Quando eu der os 200 para ele, eu não estou dando do meu, estou dando do banco. Que eu vou assumir, eu vou pagar. Mas estou dando o que eu não tenho, não é meu.
mas eu posso arrumar recursos para pagar, então eu vou atender o meu irmão. E aí nós vamos lá em Francisco de Assis e entendemos o que ele quis dizer para nós. É dando que se recebe. Perceberam o detalhe? Você dá e fica contente, não fica reclamando. Dá e esquece aquilo. Que de alguma forma a situação vai ser acertada. Então, nesse aspecto aí, uma palavra, uma atenção, alguém que liga, você escuta, tenha paciência, nunca aumenta a impertinência de alguém se ele estiver errado, só para ser agradável a ele. Nós podemos estar induzindo a pessoa a tomar um caminho indevido, não é isso? Humildade. Na humildade, nós ouvimos falar de Jesus, a grandeza dele. Vamos ver a humildade de Jesus? A humildade de Jesus, no último dia dele junto a nós, com seus discípulos, ele pegou uma toalha, depois da ceia, amarrou na cintura, mandou colocar as pessoas sentadas no banco, colocou uma bacia no chão e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Simão Pedro, Simão disse: Senhor, eu não posso permitir que o Senhor lave meus pés. Simão, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Então, Senhor, lava meus pés, minhas mãos, minha cabeça, lava-me todo, Senhor. E Jesus terminou o trabalho dele. Quando terminou de lavar o pé dos 11, que Judas não estava, não é isso? Lavou o pé dos 11, diz: vocês me chamam de mestre, e mestre eu sou. Viram o que eu fiz para vocês? Eu, vosso mestre, lavei o pé de cada um de vocês. Então recomendo que vocês façam o mesmo com seus semelhantes. E é aí que nós perguntamos: nós estamos lavando o pé de alguém? Ou queremos que alguém lave os nossos pés? Quer ser amigo de Jesus? Ele, nesse momento que ele estava falando com os discípulos, ele diz: o que tem que se fazer para ser amigo dele? Ele diz aos discípulos: já não posso mais vos chamar de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer, e vós sereis meus amigos se fizer o que eu vos mando. Ser amigo de Jesus, fazer o que ele manda. Esse é ser amigo dele. E inclui-se nisso o pequenino que nós vamos ajudar. Agora, no meu entendimento, dos exemplos que nós temos ao nosso nível, eu conheço a Cananita, a Cananeia, a mulher da Cananeia. A mulher tinha uma filha que um espírito pegava a filha dela e jogava no chão, no fogo, na água, queria matar a filha dela. Quando ela soube que Jesus ia para a terra de Tiro e Sidom e passaria perto da casa dela, ela ficou esperando Jesus passar por ela para pedir ajuda dele. Agora imagina uma mulher com a filha nesse estado, ninguém quer tomar conta de uma menina dessa, concorda? Então ela olhando a filha, olhando Jesus, olhando a filha, olhando Jesus. Quando vê aquele grupo de pessoas passando, ela diz: se ele é a solução, eu deixo minha filha lá e corro até ele. Depois, ele vê o que faz. Ela correu até Jesus, só que quando chegou, ele já tinha passado do ponto de encontro, ela ainda teve que correr alguns metros atrás dele. E correndo atrás dele, gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, me socorre, minha filha está muito mal, um demônio lança no fogo, na água, no chão. Senhor, socorre-nos. O discípulo, já cansado daquela arenga dela, disse: Senhor, despede essa mulher, porque ela está nos incomodando. Jesus parou, caminhou até a mulher e disse: mulher, eu vim para as ovelhas desgarradas da tribo de Israel. Mas, Senhor, minha filha sofre tanto. Ora, um demônio lança no fogo, na água, no chão. Tenha compaixão de nós. Ela está ajoelhada agora no chão. Jesus parou, ela ajoelhou. Não precisa correr mais. Se ajoelhou. E aí Jesus vê aquela mulher de cabeça baixa, pedindo, humilde, sem sequer olhar para ele. Ele vira para ela e diz: mulher, você acha que é justo eu tirar o pão da boca dos filhos para lançar aos cães? Eu vejo, quando eu leio essa passagem, a mulher coloca o rosto no pó da estrada e diz: o Senhor tem razão, mestre. Mas o Senhor sabe também que os cães comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Me dá apenas a migalha e me basta, mestre. Jesus abre um sorriso, levanta a mulher e abraça ela e diz: mulher, por causa destas palavras, a sua filha está curada. Veja bem a palavra que nós temos que usar com Jesus. Não é de insolência, mas sim de humildade. É falar com ele com doçura. E quando nós falamos com as pessoas que estão ao nosso lado, nós estamos falando com ele também. Principalmente com os menorzinhos. Quando nós ofendemos um irmãozinho pequeno, nós estamos humilhando a Jesus. Se nós falamos com doçura com um pequenino,
nós estamos sendo humildes com Jesus. Que aquela relação dele com o pequenino serve em qualquer situação, gente. Nós não podemos, não ficamos preocupados, não. É o pequenino, fala com isso, às vezes revoltado conosco, diz, tudo bem, mas você está nervoso, se acalma. Eu estou tendo realmente paciência com esse meu irmão. E vamos trazer agora para o nosso dia atual. Só finalizando, tem 2 minutinhos, pode ser? Existe entre nós uma prática chamada amigo oculto, amigo secreto. As pessoas que têm amizade com várias pessoas, seja no emprego, na casa, gostam de participar disso, porque não tem que dar presente para todo mundo, gasta-se menos, estipula-se um preço, então ninguém fica dando mais do que é obrigado, não é isso? Tem um limite. Só que o problema surge o seguinte: nós entramos, 90% do grupo é afins uns com os outros, 10% tem sempre uma animosidade um com o outro. E é muito comum, quando nós enfiamos a mão para tirar o nosso nome, o nosso amigo espiritual vai lá e enfia aquele nomezinho que nós temos que reconciliar com ele. Quando eu leio o nome, gente, tanto nome para pegar, peguei logo esse. A primeira coisa que nós temos que fazer, ou que pensamos fazer, é trocar com alguém. Pedir para alguém trocar comigo. Não, eu vou arrumar alguém que troca comigo. Quer dizer, tem música aí que eu não gosto tanto, mas não é tanto quanto esse. Então vou tentar. Eu chego até a me oferecer para comprar o presente do outro só se ele trocar comigo. É um tio, uma tia, né? As pessoas, um parente, um amigo, a gente pede para trocar com ele aquele bilhete. Se o presente é R$15 e eu não acho ninguém para trocar, eu faço questão de comprar um de R$14,99, mas 15 eu não gasto com ele. Percebe? Gente, não enxergar o que o presente de Jesus quer, ele está vendo tudo isso. No meu aniversário, essa pessoa é mesquinha com meu filho, meu irmão. No meu aniversário ele faz isso, imagina nos outros dias o que ele não faz? O que ele não faz? Faz diferente. Não gosta da pessoa, tem animosidade, é 15, gasta 50. Vai lá com um presente de 50 e procura o melhor cartão que tiver, tocando até música. Vamos fazer completo, gente. Digo uma coisa para vocês, eu não conheço, de certa maneira, a medida do outro lado. Mas às vezes R$100 passa a gente muito mais rápido para o lado de lá do que realmente essa impertinência nossa. R$100 gasto com essa intenção, e quando eu entregar o presente para esse amigo que realmente eu às vezes detesto ele, é antipático para mim, ele vira para mim assim, esse aqui eu não gostei da cor não. Meu irmão, eu troco. Faço questão de trocar o teu presente. Normalmente fica assim, é por isso que eu não gosto de dar nada. Não é assim que ele diz? Muda o verbo, gente. Muda o verbo. Porque se normalmente quando nós comparecemos aqui, nós aceitamos um acordo para cruzar com esse irmão. Messias, você tem condições de nascer na casa dele? Não, de jeito nenhum, senhor. Ainda não posso, meus amigos. Não deem paciência para isso. Então vamos ao seguinte: durante o ano, você vai ter uns 4 encontros com eles, mas ladeado de amigos. Pode ser assim? Com os amigos pode. Aí os amigos estão ali do lado, né? Com os amigos junto pode. E é assim que reúne a gente. Numa festa de Natal, num aniversário, numa festa de casamento. Normal, durante 5 vezes por ano, aquela pessoa está ali junto de nós. E nós temos às vezes 2, 3 horas só com ele. Será que é tão difícil? Para quem passou às vezes 30 anos do outro lado apanhando dele, é melhor essas 3 horas aqui, gente, num ambiente alegre. Para não voltarmos para a situação que nós estávamos, porque Jesus foi bem claro para nós encerrarmos o nosso estudo. Conciliai o mais depressa possível com o teu adversário, para que teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz não te encaminhe ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão.
Em verdade vos digo, não sairá dali até que pague o último centavo. E Emmanuel passa um recadinho para nós sobre essa conciliação, dizendo o seguinte: se você não consegue ter a simpatia do seu desafeto, se toda vez que você tem acesso para o meio, vira as costas para você, te ofende, te agride, não desista, continua fazendo a tua parte da reconciliação, porque quando chegarem do outro lado, se porventura ele for te oferecer, te acusar perante o juiz, você terá provas a seu favor de que você tem tudo para reconciliar com ele, e essas provas pesará a seu favor. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, com a graça de Deus.